Galileu, o mensageiro das estrelas. Distribuição Sinapse. – 1543. Pouco antes de morrer, Nicolau Copérnico cedeu à insistência de seu discípulo, Hético. Sua obra-prima, sobre as revoluções dos orbes celestes, finalmente é publicada. O livro trata de uma teoria que Copérnico desenvolveu em absoluto sigilo. A Terra deixa de ser o centro do universo. Junto com outros planetas, ela gira em torno do Sol. Estas revelações, totalmente contrárias às crenças da época, eram capazes de atrair a punição suprema para o autor. Uma das razões para Copérnico hesitar tanto antes de se comprometer. Em 1600, o cardeal Bellarmino, chefe da Inquisição, julga o frei dominicano Giordano Bruno. Retrate-se, Giordano Bruno, retrate-se! Acusado pela Igreja de defender teorias heréticas, tais como a existência dos átomos, a natureza infinita dos céus ou a multiplicidade de deuses, Bruno precisa se retratar diante do Tribunal da Inquisição caso queira salvar sua vida. Retrate-se, Giordano Bruno! Mas Bruno se recusa a renegar suas teorias. Ele é condenado à morte na fogueira purificadora em praça pública em Roma, em 17 de fevereiro de 1600. – 1603. Ao despontar do século XVII, o Renascimento italiano é universalmente reconhecido e a imprensa de Gutenberg contagia toda a Europa. Na França, Henrique IV, marido de Maria de Médicis, logo seria morto a punhaladas por Ravaillac. Luís XIII o sucederia, auxiliado pelo cardeal Richelieu. Na época de Galileu, a ciência pouco progredira em 2000 anos. A escola da Grécia Antiga ainda é prestigiada e as teorias de Pitágoras, Ptolomeu e Aristóteles ainda são ensinadas. Em 1603, Galileu tem 39 anos e já é uma figura fora do comum. Galileu desenvolve uma certa mania, que é pôr a natureza à prova. E é isso que o leva a lançar dúvidas sobre certas afirmações das antigas escolas. Agora, entenda-se escola no sentido de teoria, em particular as teorias de Aristóteles, que foram adotadas pela Igreja no Concílio de Trento, no fim do século XVI. E Galileu lançaria dúvidas sobre certas afirmações, não com argumentos, como Aristóteles fez, mas através da observação da natureza. É da natureza que virá a verdade. Pode-se dizer, na natureza, a verdade. Aristóteles não fazia experiências, ele olhava e organizava as coisas em uma estrutura lógica e coerente. Galileu vai mais longe. Para extrair significados da natureza, é preciso também agitar a natureza. E agitar a natureza significa realizar experiências. E por esse motivo, podemos considerá-lo o pai da ciência moderna. Não passa de lenda a história de que Galileu teria feito experiências da Torre Inclinada de Pisa. É em Pádua, no alto da torre de uma igreja, que ele tem a primeira intuição de que um determinado fenômeno afeta um corpo em queda, a resistência do ar. Aristóteles declara que faz parte da natureza dos objetos pesados cair mais rápido do que os objetos leves. É verdade que essa afirmação parece muito lógica. Se você pegar uma pedra e uma folha e jogar os dois juntos, a pedra vai chegar ao chão antes da folha. Mas Galileu percebe rapidamente que é preciso levar a resistência do ar em conta. Ele começa comparando a queda de objetos do mesmo tamanho, onde a resistência seria aproximadamente a mesma, e comparando bolas de diferentes materiais. Por exemplo, uma bola de chumbo e uma bola de cortiça, que ele joga.
Nas experiências com corpos em queda, Galileu nunca poupa a equipe. Todas as manhãs, do último andar de uma casa vazia, seus assistentes jogam simultaneamente bolas de todos os tipos. Grandes, pequenas, de madeira, de ferro, de cortiça, de chumbo. Quando batem no chão, um resultado é claro. Toda vez que as bolas tocam o solo, a impressão é que tocaram ao mesmo tempo. A massa não tem papel na queda de um corpo, pensa Galileu, senão a bola de madeira ainda estaria no ar depois que a bola de ferro tocasse o chão. Vamos aumentar a altura e ser mais precisos ainda em nossa experiência. Hoje, no alto da torre de um convento, a equipe testa um novo mecanismo, uma caixa. As bolas, que agora são lançadas em perfeita sincronização, produzem um resultado idêntico ao anterior. Todas elas caem aos pés do árbitro Guido, ao mesmo tempo. Galileu considera necessário realizar a experiência no vácuo para que ela seja precisa. Mas onde se encontra o vácuo? Então, com base no que determinou no ar, ele conclui para o vácuo. 2 objetos, independentemente de sua massa, caem com a mesma velocidade no vácuo. No início do século XVII, Galileu está na casa dos 40. É professor de matemática na Universidade de Pádua, a 32 quilômetros de Veneza. Ele não tem poder político, financeiro, nem religioso, mas tem uma capacidade intelectual incontestável. Ele faz parte do que chamamos de elite. Galileu ainda não é um rebelde, não pode ser considerado um rebelde, e sim um inovador. Ele inventa novas técnicas, novos métodos que são altamente respeitados pelos colegas. Nesse momento, ele não procura ficar famoso, embora sempre desejasse ter seu mérito reconhecido. Essa será uma característica permanente em sua vida. A trilha ao longo do canal entre Pádua e Veneza é um convite à inspiração. Em seu burrico, Galileu se diverte imaginando uma série de instrumentos. O mais recente é um compasso que permite o cálculo de um grande número de distâncias e raízes quadradas. Batizado de compasso geométrico militar, Galileu vende um instrumento para o exército, uma saída para equilibrar o orçamento. Galileu precisa de dinheiro. O salário de professor não é suficiente para ele, então dá aulas particulares para estudantes que se hospedam com ele. Dinheiro, sempre dinheiro. Há que se dizer que Galileu tem muitos gastos. Ele tem um relacionamento aberto com uma encantadora jovem chamada Marina Gamba, que lhe deu 2 belas meninas e lhe daria um menino. Uma governanta cuida da educação das crianças. Um artífice fabrica os instrumentos, tais como as réguas de cálculo. Um carpinteiro é o encarregado do trabalho pesado. E, por fim, um secretário que copia suas aulas universitárias e registra suas experiências. A lista não estaria completa se esquecêssemos de mencionar Guido, o jovem aprendiz que tem tendência a dormir em tudo que é canto desde a última experiência. Toda essa gente vive debaixo do mesmo teto. Ele é praticamente o único que tem renda. Assim, ele procura aumentar a renda para alimentar a família, o que é óbvio. Para isso, ele aceita alguns alunos, e há que se dizer que alguns pagarão um preço alto pelas suas aulas com Galileu. Isso demonstra que ele tinha uma excelente reputação de bom professor. Além disso, ele vende um primoroso instrumento militar, o famoso compasso militar que ele inventa para facilitar os cálculos, e que não é um compasso no sentido geométrico, mas o que nós chamaríamos hoje de régua de cálculo, e também consegue uma espécie de patente que lhe traria alguns rendimentos. 1, 2, 3. Galileu está aperfeiçoando um sistema revolucionário. Utilizando um plano inclinado para rolar uma esfera, ele tem a intuição que, além das forças de atrito, a bola está sujeita às mesmas forças de quando jogada verticalmente. Quando combinada a uma leve inclinação, a duração da queda é consideravelmente prolongada. 1, 2, 3. Ela se torna mensurável, mas nessa época o cronômetro não existe. Para marcar o tempo, precisamos de água. Água corrente. Anote, anote, anote. Vamos fazer uma experiência jogando a esfera e derramando água do lado. Assim poderemos calcular o tempo. Para calcular o tempo, a estratégia é esvaziar um garrafão de água em um recipiente durante um dado intervalo de tempo.
Preparar. Tendo feito isso, resta Já. apenas pesar o volume da água recolhida. Mas não se trata de um procedimento fácil. Ele requer sincronização perfeita dos movimentos. Pare. E, acima de tudo, que Guido se concentre. Preste atenção no que está fazendo. Preste atenção, Guido. Não é possível. Longe de desanimar, Galileu inventa outro método de medição. No trajeto das esferas, em distâncias idênticas, ele coloca pequenos sinos que tocarão quando elas passarem. Contra todas as expectativas, ele percebe que o ruído não segue um padrão regular. Vamos posicionar os sinos de modo que eles toquem em intervalos regulares. Vamos espalhá-los ao longo do trilho do plano inclinado. Ao medir a distância que separa os sinos, Galileu nota, para seu grande espanto, que os intervalos seguem uma progressão muito precisa que varia de acordo com um fator numérico de 1, 4, 9, 16, ou seja, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Graças ao sistema do plano inclinado, Galileu revela a existência do movimento uniformemente acelerado e a lei da queda em proporção ao quadrado do tempo. As bases da nossa física estão lançadas. Gênio puro. Galileu compreende a natureza do movimento da queda, mas não o formaliza em termos de fórmulas matemáticas, porque naquela época não tínhamos esse método de formalizar a ciência. Ele fala sobre a velocidade da queda. Ele diz que em tempos iguais temos adições iguais de velocidade, ou seja, que a velocidade aumenta com o tempo da queda. Quanto maior o tempo da queda, maior a velocidade do nosso corpo em movimento e mais rápido ele chegará ao solo. Ele vai também, a partir disso, relacionar a altura da queda com o tempo da queda. Por exemplo, se eu solto um objeto de uma altura 4 vezes maior que a outra altura, precisará do dobro do tempo para chegar ao chão. Em termos práticos, se uma bola leva 1 segundo para cair do primeiro andar da torre inclinada de Pisa, quando jogada do 4º andar, não levará o quádruplo do tempo, mas apenas 2 segundos para chegar ao solo. Em sua oficina, Galileu observa um fenômeno curioso quando a bola sai do plano inclinado. Ao contrário do que ele acredita, a bola não cai verticalmente, mas descreve uma trajetória muito precisa que varia de acordo com a velocidade do seu impulso. Galileu compreende rapidamente as vantagens financeiras que esta observação pode render. No início do século XVII, achava-se que o movimento de uma bala de canhão em relação ao solo horizontal era o seguinte: a bala era disparada e não era mais possível vê-la. Ela seguia em linha reta e aí, em certo momento, parava e caía verticalmente. Por quê? Porque quem recebia a bala não conseguia vê-la chegando. Então se tinha a impressão de que ela caía na vertical. O movimento da bala de canhão era uma linha reta, uma parada. Dizem que nesse momento a bala de canhão perdia o ímpeto. Era esse o termo, e aí simplesmente caía. Galileu entendia alguma coisa de artes militares. Ele deu aulas de engenharia militar, então ele entendia da coisa. Ele rapidamente percebeu que a trajetória da bala de canhão deveria ser uma trajetória parabólica. Por um lado, ele realizou experiências sobre os princípios básicos da natureza. E, por outro, foi engenhoso bastante para identificar utilidades que lhe rendessem algum dinheiro. Ele não tinha tabus. Até que um dia, em 1609, Galileu subitamente interrompe suas pesquisas. Ao despontar do século XVII, inicia-se uma grande batalha nos meios científicos, uma batalha com respeito ao céu. Uma nova teoria de um cônego polonês, Nicolau Copérnico, reavalia antigas teorias reformuladas pelos sábios gregos quase 2000 anos atrás. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. É difícil para um observador na Terra dizer qual gira ao redor de qual, se a Terra ou o Sol. Pitágoras e Platão haviam se feito a mesma pergunta, mas 3 séculos antes de Jesus Cristo, Aristóteles aboliu as dúvidas deles. A Terra é fixa no centro do universo e o Sol gira em torno dela. Posteriormente, no 2º século da nossa era, Cláudio Ptolomeu reforçaria as teorias de Platão. Mas colocar a Terra no centro do universo é uma ideia falsamente simples que leva a uma charada astronômica. Para disfarçar este defeito congênito, Ptolomeu construiu um mecanismo muito complexo, composto de esferas sobrepostas que levavam em conta a observação dos planetas que ele havia feito a olho nu. O custo foi alto, mas o carrossel celestial era relativamente bem representado.
Para os gregos, o universo era eterno. Os astros eram deuses formados de um material totalmente puro, perfeito e incorruptível, que eles chamavam de quintessência, especialmente Aristóteles. Em oposição justamente às 4 essências, que são os 4 elementos do mundo sublunar. Em outras palavras, o mundo terrestre. E havia uma quintessência que era completamente diferente, muito mais pura e incorruptível, que era dos corpos celestes. Com base nisso, os gregos desenvolveram todo um sistema de metafísica, e em termos dos 3 monoteísmos, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, toda uma teologia foi enxertada nessa física e nessa representação da cosmologia. Então, por milhares de anos, o geocentrismo regulou os movimentos dos planetas. A Terra é imóvel no centro do nosso universo. Os planetas e os astros giram em torno dela. E assim, em meados do século XVI, um anônimo cônego polonês acha que pode colocar o Sol no centro do universo, no lugar da Terra. Nasce o heliocentrismo. Copérnico não é um grande observador do céu. Sua abordagem é mais filosófica que científica. No sistema de Ptolomeu, ele vê uma organização que não corresponde à sua ideia de perfeição cósmica. O livro de Copérnico é publicado em 1543, então estamos em meados do século XVI. Pouco a pouco, os exemplares são vendidos. Afinal de contas, trata-se de um livro caro, mas que vende relativamente bem. E ao lê-lo, alguns intelectuais se tornam copernicanos, ou seja, começam a perceber que Copérnico pode não estar errado. O padre Clavius, um jesuíta de origem alemã, estuda o livro. Ele é o astrônomo do Papa, então é uma pessoa altamente capacitada. E ele percebe que não podem proibir o livro na medida em que contém apenas cálculos hipotéticos. No entanto, o padre Clavius tem em mente uma passagem da Bíblia, no livro de Josué, que narra a história de uma batalha, e onde Josué precisa que o dia seja mais longo, porque naquela época eles eram muito cavalheirescos e só travavam a guerra enquanto havia sol. Assim que o sol se punha, eles paravam. Tchau, até amanhã. E assim, Josué, que estava preparado para vencer a batalha no fim do dia, ora e pede que Deus pare o sol para que o dia dure mais. E reza a lenda que Josué parou o sol. Mas se a Bíblia diz que Josué parou o sol, eis a prova. E você pode pôr todas as aspas que quiser na palavra prova. Eis a prova de que o sol se move. Então todos aqueles que dizem que o sol é imóvel podem ser considerados hereges, porque contradizem esta passagem da Bíblia. A Era de Galileu coincide com um período muito turbulento na história das religiões. O da violenta luta que protestantes e católicos travam. A partir do cisma e da excomunhão de Lutero em 1520, as ideias protestantes continuam a progredir na Europa. É hora dos católicos reagirem. Para combater as acusações de sectarismo levantadas pelos protestantes, a Igreja Católica anuncia contra-reforma. Em 1545 tem início o Concílio de Trento. Suas discussões se seguirão durante 20 anos. Em seu encerramento, uma declaração, entre outras, estabelece o conhecimento como um elemento complementar da fé. As ideias do filósofo grego Aristóteles são declaradas referências científicas universais e, para evitar qualquer divergência, a Igreja é a depositária da verdade. Para complementar esta nova ordem, o Papa Paulo III retoma 2 medidas repressoras: o Índex, para proibir certos livros, e a Inquisição, para punir os rebeldes através da fogueira purificadora. Um dos motivos para Giordano Bruno ser julgado um herege em 1600 pelo cardeal Bellarmino. O cardeal Bellarmino, naquela época um homem brilhante, é um temível expert em discussões teológicas. Ele realmente é uma das figuras mais importantes da igreja da época. Pode-se dizer que ele é o braço direito do Papa e em um determinado número de assuntos. E também é o guardião da ortodoxia. Cabe a ele, quando Bruno é levado de Veneza para Roma a pedido da Santa Sé, supervisionar e preparar o processo contra Bruno.
A execução de Giordano é um evento sensacional no início do século XVII. O rigor do julgamento torna o cardeal Bellarmino o homem mais temido da hierarquia católica. 1609. Galileu tem acesso a um invento holandês, um telescópio que aumenta os objetos 2 ou 3 vezes, porém com a desvantagem de distorcê-los. Galileu, que visualiza todo o possível lucro derivado desse telescópio, tentará construir um. Ele espera obter um bom lucro com esse invento. Se o telescópio pudesse lhe render o suficiente para deixar de dar aulas particulares, ele poderia finalmente se dedicar aos livros. Rapidamente ele percebe que pode-se esperar muito pouco de um telescópio feito com lentes de óculos. Mas, afinal de contas, Veneza é a capital europeia da fabricação de vidro. Galileu manda moldar as próprias lentes e poli-las em sua oficina. Devagar, bem devagar. Esfregue, esfregue. O primeiro telescópio proporciona uma ampliação de 6 vezes sem distorção. Para efeito de comparação, nossos binóculos modernos proporcionam um aumento de 7 vezes. No início de agosto de 1609, ele fabrica um telescópio que aumenta 9 vezes. Em 21 de agosto, ele convida membros do governo para subir ao topo do campanário de Veneza. Neste dia, os veneráveis senadores iniciam a subida que leva ao topo do campanário, quase 70 metros de altura. É uma subida difícil, ouvem-se murmúrios de descontentamento, mas uma vez no topo, os senadores serão recompensados por seus esforços. Para começar, Galileu se dá o prazer de atrasar o efeito da surpresa, pedindo para que admirem a paisagem. Que coragem! Ele revela um curioso instrumento que eles precisam aprender a manejar. Que objeto é esse aqui? Não. Quando a demonstração finalmente começa, a imagem proporcionada pelo invento de Galileu tem um efeito mágico sobre os senadores. A ilha de Murano parece muito perto. As torres dos sinos de Veneza estão a pequena distância. Os senadores têm a impressão de estar a bordo dos barcos ancorados no porto. Eles jamais tinham visto uma coisa daquelas. A demonstração é um grande sucesso. Homem astuto, Galileu oferece um instrumento à República de Veneza. Impressionado com as possíveis aplicações militares, o Senado concede um prêmio a Galileu, votando a confirmação de seu posto como professor vitalício e o dobro do seu salário. No outono de 1609, Galileu tem a ideia de olhar o céu e ele observa o objeto mais brilhante do céu, que é a Lua. Uma bela lua cheia é uma tremenda imagem, ou algum quarto da Lua mais espetacular ainda. Então ele repara alguns pontos brancos que aparecem em áreas escuras e se inquieta, pensando o que seria aquilo. Ele também vê formas circulares e elas lhe dão a ideia de um relevo. Só que não é possível, porque Aristóteles disse que o mundo celestial é um mundo perfeito, que é liso, com esferas cristalinas. Então não é possível que a Lua tenha relevo. Galileu, que está observando a Lua pela primeira vez, sente que se trata de uma observação real e não de um devaneio. Galileu repara que existe um relevo. Para ele, é um dos pontos que o levam a supor não que Copérnico esteja certo, mas que Aristóteles deve estar errado. Posteriormente, Galileu escreve: perto da linha entre a parte obscura e a parte clara, há pequenas manchas escuras na parte clara e manchas claras na parte obscura. Quando a linha se altera, as manchas escuras ficam menores e as manchas claras maiores. É exatamente o que acontece na Terra no momento do nascer do Sol.
A parte iluminada das montanhas fica maior, enquanto as manchas escuras dos vales ficam menores. Isso quer dizer que há montanhas na Lua. Através do comprimento das sombras, Galileu consegue calcular a altura das montanhas. Ele descobre que algumas têm uma altura de 7.000 metros, muito mais do que as montanhas terrestres conhecidas na época. A Lua apresenta um relevo extremamente irregular. Montanhas, vales, crateras. Galileu não hesita em descrever a Lua com palavras usadas na Terra. Para ele, a Terra e a Lua são da mesma natureza. Acontece que no início de janeiro de 1610, uma data importante na história da ciência, a Lua e Júpiter estão muito próximos. Isso acontece todos os meses. É natural que ele observe. E ele observou com atenção especial a noite de 7 de janeiro de 1610. Ele observou Júpiter contra o céu de fundo e viu, para a estranheza dele, 3 pequenos pontos, 3 estrelas alinhadas, formando uma linha com Júpiter. Alinhamentos como esse, de 3 estrelas, não são muito frequentes. Pelo menos, ele nunca tinha observado antes. Então, ele registra a observação e, na noite seguinte, ele diz: "Não sei por que voltei a observar e vi que o alinhamento ainda existe, mas não era o que eu esperava." Na noite seguinte, Galileu repara que Júpiter não está mais entre as 3 estrelas, mas que elas estão situadas à direita do planeta. Para o desespero de Galileu, a noite seguinte está nublada. Ele continua suas observações noites seguidas. E a cada dia ele anota as mudanças nas posições das pequenas estrelas. Em 10 de janeiro, tem 2 luas de um lado e uma do outro. E no dia 11, a mesma coisa. No dia 12, a mesma coisa. Mas em 13 de janeiro, pela primeira vez, ele vê 4 ao redor de Júpiter. Então, pouco a pouco, ele percebe que tem alguma coisa que está, talvez, em órbita ao redor de Júpiter e não sobre o céu de fundo. Essa é também uma grande descoberta para a história do pensamento, porque até então o centro do universo era único, era a Terra. Esse era o mundo aristotélico, era o mundo da forma que a Igreja via, porque a Igreja havia adotado os dogmas de Aristóteles após o Concílio de Trento. Então Galileu está descobrindo que a Terra é um centro de rotação, mas ele vê pela primeira vez que existe um segundo centro de rotação, que é Júpiter. E se existe um segundo centro de rotação no espaço, quer dizer que todos os modelos que afirmam que só existe um único centro de rotação não são bons. Em outras palavras, Galileu está mostrando de novo que, não que Copérnico esteja certo, mas, sobretudo, ele mostra que Ptolomeu está errado. Em 12 de março, seu primeiro livro é lançado, Sidereus Nuncius, O Mensageiro das Estrelas. O livro é sucesso instantâneo. Os 500 exemplares são vendidos em questão de dias. A Europa inteira só fala de Galileu, as montanhas da Lua e os 4 novos planetas, os quais ele acaba de batizar, os astros dos Médici, em homenagem à família Médici. Galileu procura ganhar a proteção desta poderosa família florentina, dedicando suas descobertas a ela. Em agradecimento, o príncipe Cosme II de Médici, com a bênção da rainha-mãe Cristina de Lorena, lhe oferece o cargo de filósofo matemático da corte de Florença. Galileu não hesita. Ele decide deixar imediatamente Pádua e a República de Veneza. Ele vende a propriedade, deixa os colegas e ir até a casa e sua companheira. Um posto de prestígio em sua nativa Toscana, junto à família de um grande príncipe na capital intelectual da Itália, não é de se recusar. Finalmente, um destino digno de suas ambições. No entanto, Florença, ao contrário de Veneza, é um reduto dos monges.
Em 1610, a cidade é o bastião dos freis dominicanos que pregam a luta contra todas as heresias, especialmente as que contradizem as Santas Escrituras. Esta mudança na primavera de 1610 se revelará, com o tempo, um tremendo engano. Durante o verão de 1610, Galileu continua suas observações e se dedica ao movimento de Vênus. O sistema ptolomaico afirma que, em seu movimento, Vênus gira em torno de um ponto permanentemente fixo entre a Terra e o Sol. Em outras palavras, Vênus nunca esteve além do Sol, atrás do Sol. E o que Galileu faz quando observa? Ele observa que Vênus fica cada vez menor num dado momento, mas que continua visível e sempre bem iluminado pelo Sol. E essa é a prova observacional de que Vênus passa por trás do Sol, por trás, do ponto de vista da Terra, do ponto de vista geocêntrico. Isso mostra mais uma vez que Ptolomeu está errado. Em outras palavras, são golpes incessantes no sistema ptolomaico. E é por isso que ele se torna um copernicano convicto, porque o movimento de Vênus se encaixa muito bem de uma maneira muito simples e clara, com o modelo copernicano. Então ele se torna cada vez mais copernicano e cada vez mais antiptolomaico. Isso não representou muitos problemas até o momento em que a Igreja sentiu que Galileu estava transformando aquilo que era considerado hipótese copernicana em uma espécie de certeza científica supostamente demonstrada. E naquele momento, Galileu entrou em conflito com as Santas Escrituras e um certo número de dogmas oficiais. Em 1611, a convite da Santa Sé, Galileu vai a Roma. Ele terá a chance de apresentar suas descobertas aos astrônomos do Vaticano e de tentar conquistar a aprovação da Igreja para as teses copernicanas. Mas primeiro precisa convencer o astrônomo-chefe do Papa, Christoph Clavius. Lidando com um grande expert, Galileu tratou de mandar-lhe um telescópio astronômico. Ele chega em uma assembleia de jesuítas, que também são cientistas, para os termos da época, é claro, como o próprio Galileu. Como jesuítas estão na linha de frente do plano católico, o plano da Igreja, de reconquistar e controlar o progresso da cultura humanista e científica europeia da época. Então, ele está no meio de iguais, com algumas exceções. Pessoas como ele que também olharam através do telescópio astronômico só para ver o que poderiam enxergar. Então, ele está em território conhecido, está entre pessoas que simpatizam com ele, que o consideram um grande conhecedor e que acham as observações e conclusões de seu trabalho extremamente interessantes. Mas, por outro lado, não há só jesuítas. Há particularmente dominicanos, que são pouquíssimos ligados à ciência, pouquíssimo preocupados com o projeto cultural da Contra-Reforma. Estes homens são teólogos, neotomistas e se orgulham disso, não veem as coisas da forma avançada dos jesuítas, com quem tem, é claro, grande rivalidade. Os dominicanos antipatizam com uma série de proposições de Galileu. É claro que a notícia chega ao cardeal Bellarmino, gerando uma comoção que Bellarmino não pode mais ignorar. Quando Galileu vai a Roma, há um jogo duplo sendo feito. Por um lado, ele é recebido com grande pompa pelo Papa, mas por outro, o cardeal Bellarmino está fazendo um relatório secreto, ignorado por Galileu, que está se tornando um homem perigoso para os dogmas da Igreja. Se a Igreja está começando a fazer um relatório secreto sobre ele, então o perigo ronda. Em Florença, a visita ao Vaticano e a audiência com o Papa despertam a inveja dos inimigos de Galileu. O confronto está se tornando inevitável. Ele ocorrerá não no campo da astronomia, mas no campo da ciência. A cena se dá num dia quente de setembro de 1611. Galileu está jantando à mesa do Grão-Duque Cosmo II, junto com vários professores da Universidade de Pisa. Entre eles está Ludovico del Colombe, o mais aguerrido oponente das ideias de Galileu. Dois cardeais visitantes estão presentes também, um dos quais, Maffeo Barberini, havia testemunhado recentemente as demonstrações de Galileu em Roma. Não se sabe se por causa do calor ou de Ludovico delle Colombe, mas o tema da conversa passa a ser o gelo e suas propriedades de flutuação na água. Após um começo acirrado, a discussão rapidamente se polariza entre os dois cientistas. A reputação deles como professores está em jogo diante do Grão-Duque.
Senhores, vamos decidir por um dos dois. Tragam um pouco de gelo. Delle Colombe, defensor das teorias aristotélicas, afirma que se o gelo flutua é por causa de sua forma plana. E prova. Galileu, que há muito tempo estuda corpos flutuantes, conhece o tema como a palma de suas mãos. Primeiro, ele salienta que uma camada de gelo mergulhada no fundo da água sobe à superfície assim que liberada. Então não se trata de resistência nem de forma, pois uma bola de gelo irá flutuar da mesma forma. É simplesmente dizer-lhe que o gelo é mais leve do que a água porque ele é composto de água misturada com ar. Mais uma vez, Aristóteles estava errado. O cardeal Barberini se convence com a habilidosa demonstração e dá razão a Galileu. Desse momento em diante, nasce uma grande amizade entre os dois homens. O grão-duque, encantado em ver sua mesa servir como palco para a Revolução Científica, pede a Galileu que escreva um livro sobre o tema. O livro é publicado em 1612 com o título Discurso sobre as coisas que estão sobre a água ou que se movem nela. A discussão dos corpos flutuantes tem várias consequências. Primeira, Florença só fala disso. Jovens de boas famílias que só têm uma ideia em mente: aprender a matemática de Galileu. Mas, acima de tudo, Galileu mostra aos inimigos que eles não têm a menor chance num confronto honesto. Galileu tem o talento de responder não com argumentos sensatos, mas de responder simplesmente com experimentos. Com os experimentos, ele mostra coisas que qualquer um pode observar, que são fatos óbvios, e que qualquer argumento que os contradiga é falso. Nesse sentido, Galileu se torna uma pessoa perigosa, pois ele contraria as antigas teorias. 1612. No campo científico, Galileu já venceu de tudo. Diante deste sucesso, o aborrecimento dos tradicionalistas chega ao ponto máximo. Só há uma forma de encurralar Galileu: arrastá-lo para a esfera da controvérsia religiosa. Delle Colombe se alia aos freis da ordem dominicana do famoso convento de São Marcos, em Florença. Ignorantes, maliciosos e agressivos, eles se denominam os cães de guarda da fé. Os cães de guarda dão seus primeiros latidos no dia de Todos os Santos de 1612. O padre Lorini declara publicamente que as novas ideias da astronomia são contrárias às Santas Escrituras, em particular por causa da passagem da Bíblia em que Josué para o Sol. Quem é esse tal de Copérnico que diz que o Sol é o centro do universo? Quem é esse Galileu para adotar as mesmas ideias? Astronomia, eu lhes digo, é a ciência do demônio! 3 dias depois, Lorini envia uma carta para Galileu condenando novamente as ideias do tal Copérnico. Galileu não lhe dá atenção. A morte recente de um de seus aliados, Christoph Clavius, o deixou numa profunda tristeza. Ele também está muito envolvido com um tema interessante: a existência de manchas na superfície do Sol. Projetando a imagem do grande astro sobre uma tela de tecido, ele consegue estudar o fenômeno diretamente. Ele projeta a imagem do Sol e observa uma mancha muito luminosa numa pequena tela colocada atrás da luneta. E aí ele percebe uma coisa completamente nova e que era, entre aspas, proibida: a existência de manchas escuras no Sol. A princípio, ele pensa que a culpa é das lentes ou da observação, mas ele observa que as manchas seguem uma escala praticamente fixa e que, aos poucos, no decorrer de dias, elas se deslocam pelo Sol. Galileu começa a mostrar que as manchas achatam-se à medida que se aproximam do limbo solar e conclui que elas são nuvens muito achatadas, contíguas à superfície do Sol. Se elas se reduzem próximo ao limbo solar até se tornarem bem finas, é porque o Sol gira em torno de si mesmo em velocidade uniforme. Hoje em dia, sabe-se que as manchas são, na verdade, zonas mais frias. Embora Galileu não esteja completamente certo, ele desfere mais um golpe nas teorias oficiais.
Ele está revelando duas coisas. A primeira, que o Sol tem manchas escuras. Só que isso não é normal no sentido ptolomaico do termo. Não é normal que o Sol tenha manchas, porque o Sol é um astro. E sendo assim, algo perfeitamente puro feito à Lua, que é cristalina e não tem falhas. Mais uma vez, com estas manchas, o mundo imutável de Aristóteles cai por terra. E o mais importante é que estas manchas mostram que o movimento do Sol é uma rotação muito lenta de um mês. O Sol demora um mês para girar. Em outras palavras, Galileu descobriu a rotação do Sol. Aqui encontramos uma verdadeira contradição à interpretação oficial defendida pela Igreja. Há um certo número de passagens das Escrituras, incluindo a famosa passagem do livro de Josué, em que o Sol se detém em Gibeão. Então, se o Sol não está se movendo, se não está girando, a não ser talvez em torno dele mesmo, a passagem das Escrituras não tem mais nenhuma justificativa ou razão de ser. Temos uma contradição direta à explicação dada pela religião. No seio da igreja, as convicções estão abaladas. Antes de morrer, Clavius deixou claro que a astronomia oficial teria que sofrer uma revisão, e seu sucessor não está longe de dizer o mesmo. A inquietação causada na igreja pela divergência entre as Santas Escrituras e a teoria de Copérnico não é novidade. Mas agora que Galileu a corrobora, a disputa se torna pública e, sendo assim, extremamente perigosa. Em 1615, Galileu escreve uma longa carta que ele leva muito tempo para escrever, à duquesa Cristina de Lorena, apresentando seus argumentos a favor do modelo copernicano. Nela, ele faz a distinção entre igreja e ciência. Pode-se dizer que esta é a data de nascimento da ciência, porque ocorre realmente a separação entre fé e ciência. Ele diz textualmente: o Espírito Santo ensina como se vai para o céu, e não como vai o céu. Em outras palavras, para a Igreja, as Santas Escrituras mostram como pôr a nossa fé em ação para ir para o céu e conquistar a salvação após a morte. Sendo o céu o que é, vamos observá-lo em outros termos, com outras palavras e outros olhos, um modo diferente de ver as coisas. A partir do momento em que ocorre essa separação entre ciência e a fé, a ciência pode se desenvolver livre da supervisão da Igreja. Ao mesmo tempo, a Igreja sabe muito bem que alguma coisa está fugindo do seu controle. Daí os problemas com certos padres da Igreja, especialmente o cardeal Bellarmino. Em 26 de fevereiro de 1616, seguro de suas afirmações, Galileu pede uma audiência final com Bellarmino. Ele quer convencer o cardeal de que as teorias de Copérnico não são incompatíveis com as Santas Escrituras. Ao ser recebido, para sua grande surpresa, vê que Bellarmino está cercado pelos dominicanos mais importantes. Antes que ele possa apresentar qualquer argumento, ele descobre que um decreto da Inquisição fora assinado no dia anterior, declarando que a ideia de que a Terra gira ao redor do Sol é tola, absurda e filosoficamente herética, pois ela se opõe à doutrina das Santas Escrituras. Como resultado, o livro de Copérnico é incluído no Index e proibido para qualquer um que queira ensinar esta teoria como verdade. Galileu perde a batalha sem sequer enfrentar seus inimigos. Do grupo de monges que condena Copérnico, nenhum havia lido seu livro e, num irônico capricho do destino, Bellarmino se contentara em ler o prefácio, que não é de Copérnico, mas sim de seu editor. O cardeal Bellarmino compra a briga dos dominicanos. Sem dúvida, esta tendência foi um momento crucial de 1616. Mas temos que compreender que os condenados não são Galileu e suas teorias, mas sim a difusão do copernicanismo e do heliocentrismo. Em 1623, o Papa morre. O homem escolhido como novo Papa, com o nome de Urbano VIII, é ninguém menos que o cardeal Barberini, amigo de Galileu, desde a discussão sobre os corpos flutuantes.
Galileu está confiante em conseguir sua revanche e angariar vitória para o sistema copernicano. Ele vai a Roma, onde é recebido várias vezes pelo Papa em audiências particulares. O Papa o aconselha a escrever um livro expondo as ideias de Ptolomeu e as de Copérnico como duas possíveis teorias. O Papa Urbano VIII pede a Galileu para escrever um livro sem tomar partido. Isso é importante para descrever os dois principais sistemas do mundo na época. Galileu leva vários anos para escrevê-lo, uma vez que o livro só é publicado em 1632 e chamado de Diálogos sobre os dois maiores sistemas do mundo. O livro é escrito em italiano. Isso é algo completamente inusitado, porque os sábios costumavam escrever em latim. Aqui, Galileu tem a ideia de escrever com estilo, com comunicação. Primeiro, ele escreve em italiano, o idioma do país, e ao mesmo tempo ele escreve uma espécie de peça. Não se trata do mestre falando aos alunos. Esse é um diálogo entre três personagens que falam longamente. Um descreve o ptolomaico, o modelo aristotélico, o outro descreve o modelo copernicano. E ainda há um terceiro personagem que age como se fosse uma espécie de árbitro entre os dois, dando seu ponto de vista sobre esse ou aquele modelo. Assim que o livro é publicado, logo os teólogos que o pegaram para estudar notaram que havia uma evidente parcialidade pelo copernicanismo, que Copérnico e o heliocentrismo eram o destaque da obra, e que Galileu estava novamente difundindo teorias, das quais fora prevenido em 1616 que seriam aceitáveis como meras hipóteses, mas que não poderiam ser difundidas nem ensinadas. Assim que é lançado, a Europa inteira compra o livro. Infelizmente, em Roma, a pressão da Contra-Reforma se faz sentir e o Papa passa a agir com mais rigor. Seus assistentes conseguem convencê-lo de que Galileu o ridiculariza, de que ele escreve o livro para defender Copérnico e que o tolo Simplício, o personagem do livro que defende as ideias de Ptolomeu, é, na verdade, uma caricatura do próprio Papa. O Papa acredita que foi ridicularizado e sua fúria não tem limites. O livro é imediatamente proibido e a máquina punitiva da Inquisição entra em ação. Convocado a Roma, ameaçado de tortura e preso, Galileu, aos 69 anos, se vê sozinho em uma cela. Galileu fica preso no castelo de Sant'Angelo e a preparação para o julgamento dura 3 ou 4 meses. Galileu sabe, obviamente, que pode ser executado, nem precisa dizer, porque é o julgamento supremo. Ao mesmo tempo, Galileu está muito mais seguro do que Bruno, porque Galileu se baseia nos argumentos da observação, argumentos totalmente objetivos, enquanto Giordano Bruno se baseia em argumentos teológicos, como há uma infinidade de deuses porque o espaço é infinito, ideias que atacam cada vez mais a religião. O caso de Galileu não é o mesmo. Galileu está mais interessado na descrição do universo e em combater a ideia de que a Terra é central, que o Sol gira em torno dela. Isto não vai totalmente contra a Igreja, vai simplesmente contra certos escritos da Igreja. Obviamente, quando perguntam a ele, você se retrata? Você renega? Se ele disser não, sabe que terá o mesmo destino de Giordano Bruno. Retrate-se, Galileu! Retrate-se! Em 22 de junho de 1633, no convento de Santa Maria Sopra da Minerva, quartel-general dos dominicanos, um idoso de camisola e sandálias aparece diante do tribunal da Inquisição. Eu me retrato. Eu me retrato. Pressionado, resignado, ele finalmente cede à insistência de seus julgadores. Galileu declara sob juramento que ele não crê mais nas ideias que defendeu durante toda a sua vida. Ele prefere se retratar do que terminar como Giordano Bruno. É condenado à prisão perpétua. Tendo a pena diminuída para a prisão domiciliar, Galileu dedica o restante de sua vida à escrita.
Antes de morrer, Galileu teve tempo de publicar sua obra-prima, Discurso sobre Duas Novas Ciências. Este livro reúne todas as suas experiências. É a origem da nossa mecânica moderna. Galileu pode ter enganado a Igreja, mas não enganou a ciência. Quando ele morreu em 1642, sabia que as ideias de Aristóteles e Ptolomeu não resistiriam muito tempo. Um ano depois, um certo Isaac Newton nasce. Tivemos que esperar até 1846 para a Inquisição retirar as obras de Copérnico e Galileu do índex. Em 1992, em nome da Igreja Católica, o Papa João Paulo II proferiu uma autocrítica a respeito de Galileu. Na minha mão esquerda eu tenho uma pena, na direita um martelo. E acho que um dos motivos de estarmos aqui hoje é que há muito tempo um homem chamado Galileu fez uma descoberta importantíssima sobre corpos em queda e campos gravitacionais. Eu vou jogar os dois e espero que eles cheguem ao solo ao mesmo tempo. E chegaram. É a prova de que Galileu estava certo em suas conclusões.